Estamos aqui já para trazer as informações do nosso Jornal do Piauí, informações da política com Lídia Brito. Lídia, tudo bem, né, Lídia? Tudo bem, Joelson. Você entendeu que já estava no enquadramento da grua. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que chamar, Lídia, vem cá. Foi isso que aconteceu. Foi uma questão cênica, Lídia Brito. Bom, vamos falar um pouco a respeito de política. Tem muitos assuntos para a gente tratar, Lídia, mas eu quero começar conversando com o nosso telespectador a respeito de uma... A Lídia Brito ela trará para nós, a partir de agora, diálogos com lideranças nacionais a respeito desse cenário, dessa conjuntura que é a política no ano de 2022, esse ano tão importante. E a Lídia entrevistou o líder do MDB na Câmara dos Deputados em Brasília. Lídia, o MDB tem uma situação muito peculiar em relação aos outros partidos, que é o fato dele ter se formado a partir de várias correntes democráticas ali nos anos 80, Lídia Brito. O PMDB, que depois virou MDB novamente. Como é que foi essa conversa que você teve falando a respeito desse cenário nacional e também da realidade local em alguns estados? Né? Joelson, eu conversei com um deputado de Alagoas, né, que é o líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, e ele falou sobre como é que o MDB, esse partido que é um dos maiores do Brasil, e um partido que é dividido internamente, né, tem várias correntes, como é que esse partido se prepara para a eleição de outubro. Isso no cenário nacional, Joelson, a legenda discute a candidatura própria da senadora Simone Tebet, mas ao mesmo tempo há divisões dentro do MDB que tem simpatia pelo projeto do ex-presidente Lula. Há alguns membros do partido também aí mostram simpatia pelo presidente Jair Bolsonaro. Então ele falou dessa construção dessa candidatura própria no meio dessas divisões internas da legenda, também sobre as questões proporcionais, sobre a possibilidade de federação com o PSDB ou União Brasil, e falou também da questão do MDB aqui do Piauí, né? O MDB que tem dificuldade de montar a chapa proporcional e passa a discutir essa estratégia de cruzamento, né? Uma fusão cruzada, uma estratégia cruzada com o PSD. Lídia Brito, numa entrevista exclusiva com o líder do MDB na Câmara dos Deputados, numa visão nacional desse cenário da política brasileira. Vamos ver. Deputado, a gente tem acompanhado esse cenário de polarização, né, política, e muitos partidos tentando construir uma terceira via em meio a esse cenário. O MDB tem o nome de Simone Tebet, mas ao mesmo tempo o partido mantém diálogos com outros presidenciáveis, né? Qual é essa estratégia do MDB tentando montar essa chapa, esse palanque para Simone Tebet? Bom, Lídia, primeiro eu quero agradecer o convite e cumprimentar todos os telespectadores. Primeiro que o MDB tem trabalhado em cima do calendário eleitoral. Quanto à eleição presidencial, respeitando o mesmo calendário, a senadora Simone Tebet, que é um quadro valoroso do nosso partido, de forma muito legítima, colocou a sua pré-candidatura à presidência da República. O que faz com que o partido continue dialogando com demais partidos. O diálogo tem sido por parte da presidência, do presidente Baleia Rossi, mais próximo ali aos partidos de centro, mas diante de uma construção de uma terceira via, de uma possibilidade de uma coligação com outro partido, caso a presidente, a senadora Simone não venha a ser candidata a presidente, nessa hipótese, daí a discussão será bem mais ampla, na executiva, no diretório e com os diretórios estaduais do MDB. Deputado, com relação a essa questão da federação partidária, né? Tem uma discussão com o PSDB e também com União Brasil. O PSDB tem Dória. Vocês estudam a possibilidade dessa federação e talvez aí de uma chapa com Simone e com Dória. E como é que essa federação está impactando na questão local, né? Na formação das estratégias nos estados do MDB? O partido tem conversado
com União Brasil, tem conversado com o PSDB, com o Cidadania, mas a gente tem que ter a clareza que não é um processo tão simples, é um processo muito complexo. Se a gente observar do ponto de vista político no cenário nacional, no Congresso, é indiscutível que a federação é uma grande alternativa, mas as particularidades da geopolítica. Então tem que enxergar a realidade de cada estado, posicionamento não apenas ideológico, que é o ponto ideológico, é o pontapé inicial, mas tem que ver as realidades das alianças, em cada unidade federativa, nos estados e no Distrito Federal. Então o diálogo realmente está existindo. O período é curto da decisão, apesar das federações terem um prazo até 1º de maio, salvo o meu engano, para serem constituídas, essas intenções têm que serem concretizadas antes da abertura da janela partidária, porque cada partido tem a sua estratégia individual. Então o diálogo realmente existe, eu posso falar que é embrionário, não é nada muito avançado, mas também não temos muito tempo para definir por esse caminho de federar ou o caminho de não federar. Então eu quero acreditar que por parte do MDB, até sexta-feira da próxima semana, nós teremos esse posicionamento definido. Essa é a nossa ideia. Dentro dessa complexidade, o MDB é um partido grande, tem aí as questões regionais. O senhor acredita que o tempo é curto, então, para se montar uma federação, chegar a um acordo com um desses dois partidos ou com os dois partidos? Não, claro que é. Para qualquer partido que caminhe no intuito da possibilidade da federação. A gente pode citar como exemplo o campo da esquerda, o PT, o PSB, o PCdoB, o Partido Verde, eles vêm discutindo uma possível federação desde antes mesmo do Congresso Nacional ter votado essa possibilidade e o presidente ter sancionado. Então, eu quero dizer que não é um caminho tão fácil, num período curto de tempo. Então, a esquerda, que tem uma identidade ideológica bem definida, digamos assim, tem tido as suas dificuldades para formar essa federação. O que esse exemplo que cito serve para os demais partidos. É real, é verdadeiro, muito mais estreito e próximo com a União Brasil do que até com o PSDB. A conversa com o PSDB tem sido uma conversa com a cidadania, uma conversa numa amplitude, uma construção de entendimento para tentar caminhar juntos na eleição presidencial, e com a União Brasil, além disso, tem um diálogo mais aprofundado de uma possível federação. Deputado, agora na questão majoritária, na construção dessa estratégia majoritária do MDB, a gente vê uma ala do partido que dialoga bem com o ex-presidente Lula, tem uma ala que tem uma simpatia por Jair Bolsonaro. Essas divisões dificultam que o partido possa lançar um nome, uma candidatura com uma viabilidade? Bom, primeiro a gente tem que registrar que o PMDB é um partido muito amplo. Na sua essência, ali na redemocratização, o partido foi formado com frentes de pensamentos bem diferentes, diante de um só intuito, de um só objetivo, que era a redemocratização. E não é diferente hoje. Então, a gente enxerga isso como natural. Eu acho que não há nenhuma dificuldade quanto à pré-candidatura da presidente Simone. Eu acho que esse fato de dialogar com a
à esquerda, ou uma identidade maior de ala do partido com a esquerda, outra mais próxima ao centro-esquerda, ao centro-direita, isso não está impossibilitando nem viabilizando, né, esse caminho. O que temos que seguir é o calendário. Deputado, o grupo que o senhor representa, né, de Alagoas, tem aí uma simpatia, né, pela figura de Lula, por esse projeto que ele está apresentando. O senhor acredita que seria uma melhor estratégia para o MDB nesse momento já ter um alinhamento com Lula ainda no primeiro turno? Veja bem, isso é claro e público que o MDB de Alagoas, nós temos presidindo o nosso partido lá no estado, o senador Renan Calheiros, nós tivemos sempre uma aliança com o PT e com o presidente Lula. A história aí mostra, não é de hoje. Nós temos uma aproximação com o PT local, que é representado lá pelo deputado Paulão, mas assim, nós estamos respeitando o tempo. Nós não queremos antecipar qualquer tipo de aliança falando em nome do partido. Os nossos posicionamentos, tanto do senador Renan, meu, como do governador Renan Filho, sempre ficaram muito claros que nós temos um posicionamento de centro-esquerda, o que nos faz ter um alinhamento mais próximo aí com o presidente Lula. Isso é a realidade. Mas nós não podemos antecipar nem colocar que isso é obstáculo para que o partido tenha uma candidatura própria. Acho que tem que vencer esse período, da viabilidade ou não, em respeito ao trabalho da senadora Simone, que, volto a repetir, é um dos grandes quadros do nosso partido, para ver esse resultado. Deputado, diante das questões locais e dificuldades para se montar as chapas proporcionais, alguns estados, os diretórios estão usando de algumas estratégias. Aqui no caso do Piauí, o partido está tentando construir um acordo com o PSD, então o deputado federal do MDB aqui do Piauí vai migrar para o PSD e os deputados estaduais do PSD devem migrar para o MDB. Assim, o MDB aqui não terá uma chapa para deputado federal. Como é que o Diretório Nacional vê essas estratégias, em específico essa aqui do Diretório do Piauí? Eu posso aqui opinar como colega de partido, companheiro, como líder do MDB lá na Câmara dos Deputados. Eu não quero acreditar que seja possível, nem viável, uma composição dessa. O MDB é o maior partido do Brasil, o PSD é um grande partido, nós temos uma relação e um diálogo próximo. O presidente Kassab é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e consideração. Aí no Piauí o partido é representado pelo deputado Júlio César, que é uma grande liderança aqui no Congresso Nacional, preside a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Ele lidera a bancada do Nordeste aqui na Câmara. Então o Júlio é um grande deputado, um grande parlamentar, um parlamentar muito dedicado. Mas com todo respeito a essas considerações, o MDB aí no estado do Piauí, nós temos grande representação. Nós temos um dos maiores quadros do nosso partido no Senado Federal, que é o senador Marcelo Castro, que é o tesoureiro do nosso partido. Eu não quero acreditar, talvez uma proposta dessa, digamos assim, se partiu do PSD, eu acho que é natural propor, mas para concretizar eu não posso entender como viável, porque com todo respeito o MDB tem um tamanho maior na participação política, tanto no Piauí como no Brasil. Então, essa ideia, para mim, é uma inversão de valores. Eu acho que o ideal será que o MDB forme nominata para deputado federal e para deputado estadual. Diante das amarras da legislação
Se isso não for possível, diante de uma composição dessa, o natural seria o inverso. Então, assim, eu quero aqui dar a minha opinião. Eu acho que não é o caminho, como você colocou aí, do nosso deputado federal, migrar para o PSD, para formar a nominata lá para deputado federal. Eu acho que seria, digamos assim, uma inversão das forças políticas, com todo o respeito e o tamanho que o PSD tem no Piauí e no Brasil. A gente ainda tem a pré-candidatura do filho do nosso tesoureiro, o senador Marcelo Castro. Então o partido tem toda a condição de continuar discutindo, de formar a nominata e até buscar um caminho junto ao PSD, mas respeitando o tamanho de cada um. O ideal é que o MDB forme nominata para deputado federal e para deputado estadual. Em uma possível composição, o MDB é um partido essencialmente congressual. O MDB sempre esteve muito forte quando esteve muito forte, quando não havia pulverização partidária como há hoje no Congresso Nacional. Muito obrigada, deputado. Agradeço muito aqui a sua disponibilidade para conversar com a gente. Muito obrigada, e o espaço está sempre aqui aberto para o senhor. Obrigada. Eu que quero agradecer a você, Lídia, a todos os telespectadores, e me colocar sempre à disposição e deixar aqui um forte abraço para todo o povo piauiense. Aí, Lídia, o líder do MDB na Câmara dos Deputados, o deputado Bulhões de Alagoas, ele deixa claro que, primeiro, o MDB é plural e os partidos todos do Brasil têm essa coisa da realidade local. Mas no MDB isso é mais do que evidente, está na gênese do partido, na origem do partido. E esse assunto que envolve essa aliança, o acordo com o PSD, promete ser amplamente debatido, né? Um acordo que aqui no estado os dois partidos ainda estão buscando um consenso, né? Foi tema de conversa entre a direção estadual do PSD e a direção nacional com o presidente Kassab, e aqui no MDB local também os deputados ainda estão discutindo, Joelson, a viabilidade real desse acordo, né? Em que os deputados federais das duas siglas vão formar uma chapa no PSD e os deputados estaduais uma chapa no MDB. Envolve uma série de questões, como, por exemplo, a questão das bancadas federais e também a questão de fundo, né, partidário, né, que é o fundo que é encaminhado, né, para as campanhas dos deputados federais. Então, são muitos assuntos que precisam ser bem discutidos para que esse acordo possa, de fato, ser fechado. A gente vê aí a posição do deputado de que o MDB é um partido maior do que o PSD. Discordando da estratégia. Isso, discordando dessa estratégia. Então, na visão dele, os deputados, a chapa federal deveria ficar com o MDB nesse acordo e não com o PSD, né? Segundo ele, já que o partido é maior e as legendas têm interesse real na chapa federal, né? Apesar dele colocar que as chapas estaduais, claro, têm a sua importância para os partidos, mas ele levanta aí questionamentos com relação a essa estratégia do MDB local e coloca a posição dele, né, de que o ideal seria que o MDB lançasse a chapa federal e não a chapa estadual.